Disponibilizou a internet. Deixa eu ver. Isso. Só vou abrir aqui a página que eu vou acompanhando aqui. Deixa eu fechar aquela porta. O senhor que manda aí, na verdade. Não. Acho que não. Se circula mais lá. É, eu acho. Então, bonito aqui já. Cadê você? Tô chegando, tem um delayzinho. Tem um delay de uns 15 segundos mais ou menos. Aí, ó. Cheguei, muito bonito também. Deus abençoe. Boa noite, amigos, todos bem? Eu sou o Rodrigo, Daniel, Ângelo, Tesser. Estamos juntos aqui na página dos Amigos do Bem para continuar o projeto das parábolas, né, Ângelo? Falar hoje sobre a parábola do filho pródigo, mas antes da gente falar especificamente dessa parábola, a gente gostaria de deixar alguns agradecimentos primeiramente. Primeiro, né, Ângelo, deixar seu boa noite também. Você está com a gente nesse projeto aí, obrigado de aceitar o convite. Então, eu já até avisei, estou até na sua casa, né? Isso, eu que agradeço o convite, boa noite a todos. E dizer que me interessei pelo projeto porque tudo aquilo que é em nome de Jesus, né, que é para auxílio do próximo, da orientação do próximo, tudo isso nos interessa e faz parte do nosso cotidiano. Então, esse estudo que a gente faz, né, Rodrigo, como a gente estava conversando pouco antes da transmissão, é o Evangelho no Lar. Exatamente. Primeiro, Ângelo, eu queria agradecer ao Alexandre, companheiro nosso, que confia e dá a oportunidade de a gente trabalhar. A Ana, beijo aos dois, obrigado pela oportunidade. Exatamente, Ângelo, dizer a todos aí que nos acompanham que o nosso grande objetivo de estarmos aqui hoje reunidos, né? Só para contextualizar, para quem não nos conhece, nós somos da Grande Macatuba. Isso. Né? Bauru, Lençóis Paulista, tudo cidade satélite nossa aqui. Brincadeira para quem não conhece Macatuba, interior de São Paulo. O grande objetivo da gente estar aqui hoje é mostrar que é possível, mesmo nessa época de pandemia, mesmo nessa época que o medo, o pavor nos assusta, e não que nós devemos sim nos cuidar e nos prevenir, mas, sobretudo, que nós devemos nos reunir para fazer evangelho no lar. Então faça com a sua família nesse momento de isolamento social. Eu diria que todo cristão, ou como o senhor define melhor que eu até, todo aquele que tem a fé, deveria praticar o evangelho no lar. Porque, como diz algumas passagens do Cristo, e uma delas, ajuda-te e o céu te ajudará, o primeiro passo sou eu sempre quem dou, quando eu me interesso pelos ensinos cristãos, quando eu me interesso em refletir por essa mensagem pura e renovadora, eu dei o primeiro passo. Eu estarei dando o primeiro passo. Sempre teremos que dar o primeiro passo. Diz os amigos espirituais que quem faz o evangelho no lar acende uma luz na própria casa, né, Ângelo? Exatamente. Algumas vezes a gente ouve dizer, né, Rodrigo, que Sim. eu não faço evangelho no lar porque eu sou sozinho. Não, nós nunca estamos sozinhos. É um grande erro que nós cometemos, né, Ângelo? Nunca estamos sozinhos. Para a prática do Evangelho no lar, nunca estamos sozinhos. Aqui em casa nós temos essa prática do Evangelho no lar e algumas vezes eu preciso sair a trabalho, nós fazemos de manhã, escolhemos um horário, um dia da semana, na parte da manhã. E fazemos. E quando eu preciso sair a algum trabalho, não é sempre, mas algumas vezes calha, né, de ser no mesmo dia, a Ana faz sozinha. Quando eu chego, ela está com um copinho d'água aí falando, bem, olha o seu copinho d'água aqui. Perfeito. É isso aí. E o estudo das parábolas que o Alexandre e a Ana propuseram nessa ausência de trabalho nas casas espíritas vem com esse objetivo. E a gente refletir mais sobre os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, que para quem nos acompanha somos espíritas, né? Mas seja bem-vindo, venha conhecer. E escolhemos para a noite de hoje, né, Ângelo, talvez a parábola mais conhecida de Jesus, posso afirmar isso sem muito medo, né? Sim. A parábola do filho pródigo. Para quem quiser acompanhar com o texto na mão, pega a Bíblia ou digita no Google, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Nós vamos dar uma contextualizada porque ela é grande para ser lida, e eu e o Ângelo vamos discutir os pontos centrais ou nevrálgicos dessa parábola. Combinado, Ângelo? Combinado, amigos? Então a parábola vai ter foco central no Pai, que é aqui representado por Deus,
e em 2 filhos. E é importante que a gente preste atenção nas características dos filhos, se a gente não vai se encontrar em um deles ou nos 2 deles. Antes de nós começarmos a falar das Das características parábolas, dos né? filhos, Vamos da a uma oração, parábola, né? vamos fazer uma Que oração, faz parte né? do Evangelho do Lar. Fechando nossos olhos e elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo a Ele que permita que na noite de hoje, através dos próprios ensinamentos de Jesus, possamos estar comparando o que nós estamos aqui fazendo e como devemos fazer, para que cada vez mais, Senhor Jesus, possamos trabalhar em auxílio ao próximo, estar atento a tudo que nos rodeia, a todos os movimentos, a todas as situações. E jamais esquecer, Senhor Jesus, que quem está contigo nunca está só. Que assim seja. Graças a Deus. Nós combinamos, quase estava passando, ainda bem que o senhor lembrou. É. Eu já tinha esquecido. Voltando à parábola, então, nós estamos usando a tradução do Haroldo, tá? Novo Testamento, que ela traz alguns detalhezinhos que a gente considera interessante. Mas, lembrando, qualquer no sentido de qualquer tradução bíblica nos é útil. Então, nós temos aqui, personagem central, o pai e os 2 filhos. Nós vamos encontrar no filho mais novo, aquele ainda, para quem é jovem, né? Quando a gente for lembrar que a gente, nossos 18 anos, naquela fase arrojada, achando que a gente não precisa de ninguém, que a gente é autossuficiente, vamos encontrar esse filho pedindo a parte que lhe cabe e seguindo a vida. Aí o Ângelo vai falar dele um pouquinho. E depois vamos encontrar o irmão, o mais velho, aquele que fica ao lado do pai, mas a gente vai perceber que eu vou tratar desse assunto na sequência, que ele tem alguns sentimentos que um irmão não deveria ter para com o outro, e muito menos para com o pai. Fica o convite para lerem, eu vou dizer de novo, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Fica o convite para lerem e refletirem, que a nossa ideia aqui, de novo, né, Ângelo, despertar o interesse no estudo. Vamos falar um pouquinho desse primeiro filho hoje? Vamos lá. E a parábola começa já falando desse primeiro filho, né, que é o filho pródigo, que é o filho esbanjador, aquele que gasta, né? Ele não mede esforços para gastar, vamos dizer assim, né? Então Jesus começa assim: e disse certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: dá-me a porção que me cabe da propriedade. Naquela época, Rodrigo, era comum se repartir o que o pai tinha com os filhos antes do desencarne do pai. Hoje já não é mais tanto assim. Será natural. Isso era uma coisa natural. Porém, esse filho, chamado filho pródigo, né? Jesus aí ele está fazendo para nós uma alegoria daquele que se afasta das observâncias das leis divinas. É importante procurar o fundo moral da mensagem. As parábolas têm um fundo moral muito grande, né? Então ele está mostrando para nós aonde esse filho pródigo foi, aonde esse jovem foi, para onde ele caminhou. Ele se afastou das leis divinas. E tem uma sequência de falhas, né? Ou seja, da soberba. Como você disse, né? Nós temos aquele arrojo. A fase dos 18 anos. A fase dos 18 anos, né? Ele afronta o pai. Quer dizer, o que você fizer para mim não vai resolver em nada, não vai me ajudar em nada, eu quero fazer aquilo que eu quero, né? O desamor que abandona a casa paterna. E quantas vezes, Rodrigo, nós não fazemos o papel desse filho pródigo? Várias vezes, né, Ângelo? Principalmente quando a gente se revolta com o pai. Quantas vezes a gente não rompe relação com Deus porque não fez o que eu queria, né, Ângelo? Sim. Assim, é importante, amigos que estão nos assistindo, a gente fazer essa relação. Quantas vezes no meu dia eu talvez não seja esse filho que rompo com o pai, que me revolto, que quer as minhas coisas para ir embora? Sim. Porque ele é um filho inexperiente. Então ele exige o quê? Toda a sua parte na herança. Ele não fala para o pai: me dá só um pouquinho, que eu vou até ali e já volto. Ele quer a parte dele. Parte que me cabe. Ele quer tudo, né? Ele quer toda a sua parte na herança, o que lhe cabia. E ele recebendo o seu patrimônio e na sua ingenuidade, desconhecimento, né? E fascinado pelos prazeres do mundo, ajunta tudo e parte para um país muito distante. Ou seja,
quando nós fazemos isso, esse parte para um país muito distante, é a nossa partida, o nosso esquecimento do nosso Criador. Afastamento da lei de amor. De amor. Quando nós, porque geralmente eu costumo dizer muito isso, Rodrigo, quando nós conquistamos alguma coisa, na maioria das vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. E Ele conquistou a parte da herança dele. Ele conquistou a liberdade que Ele queria. Ele partiu em busca de novas coisas. E o Pai não o repreendeu. E o Pai não o isso repreendeu. É importante. O importante é isso. E Deus também não nos repreende. Né? Porque esse jovem filho, ele esbanja os seus bens. Ele gasta e não ajunta. Ou seja, ele não guarda nada. Ele só torra. E sempre procurando fundo moral, olha, você me permite a gente trocando essa figurinha, ele gasta, aí o que ele fala, gasta, não junta nada, ele não junta nada com o espírito. Nada. Ele não constrói... vive uma vida extremamente materialista, desapegado dos valores morais e vai se afundar. A narrativa vai trazer que ele se afunda literalmente, né? Sim, por quê? Ele não adquire nenhum conhecimento construtivo. Sim. Né? São só destrutivos. Sim, né? é só destrutivo. Ele só pensa nas coisas boas, na luxúria, nos rituais, nos ídolos. Então ele desenvolve toda a sua capacidade de luxúria. Imagina um jovem, né, como você disse, de 18 anos, solto no mundo, com dinheiro na mão. A gente assiste isso hoje, nos dias de hoje. Né? Hoje o jovem não consegue ouvir um não. Não, exatamente. Né? Não todos, Exatamente. mas uma boa parcela deles não consegue ouvir o não. Então, ele parte para uma terra distante. E ele gasta os seus bens e não ajunta nada. Vou trazer aqui a palavra, né? Vivendo dissolutamente. Para quem tem a nota explicativa, prodigamente, com devassidão, de forma libertina. Como que a gente vive afastado da lei divina, né? A gente se distancia muito dela. Em todas as vezes que nós distanciamos da lei divina, né, nós podemos chegar ao desconhecimento do amor de Deus. Né? Porque na maioria das vezes nós temos o quê? Um Deus que nos pune. Se você fizer isso, você vai ser punido por Deus, e Deus não pune ninguém. Né? Então, se eu desconhecer a lei de amor, que é a lei uma das leis divinas, né, que é a lei de Deus, se eu desconhecer essa lei de amor, ou do amor, eu vou achar que Deus pune. Sim. Eu não entendo qual é a sistemática de ensino-aprendizado, né? Então, esses bens que o rapaz levou, né, chegou ao fim. Num certo determinado momento, aquilo que ele levou não era o suficiente para tudo aquilo que ele gastava. E poderia levar o quanto quisesse, porque ele gastaria, Sim, porque esses somos nós, na verdade. Não é? Uhum. Ele chegou ao fim. E aonde ele foi? Olha a sabedoria de Jesus. Por integrar os próprios recursos na falência financeira, foi constatada por conta do seu novo emprego. Ou seja, onde ele foi? Alimentar os porcos. Por que Jesus coloca os porcos nessa parábola? Porque os judeus, na época, consideravam o porco um animal imundo. Impuro. E estar em contato com ele o tornava mais impuro ainda. Então, olha só onde o jovem foi nessa alegoria de Jesus, nessa parábola de Jesus. Sim. Foi alimentar os porcos. Então, quando nós nos afastamos das leis divinas, na maioria das vezes, nós vamos fazer isso. Nós vamos para os lugares ruins. Todos os lugares ruins. Mas, Rodrigo, como não há mal que perdure, né, como a própria parábola diz aqui, né, caindo em si disse. E o caindo em si é importante, né? O que é cair em si? É se arrepender. Sim. É perceber que, olha, eu estava no caminho errado. E que eu preciso refazer esse caminho. Tem uma imagem que ilustra muito isso, Ângelo, para talvez fique fácil para quem assistiu o filme Nosso Lar, o momento onde André Luiz é socorrido, é o momento que ele se arrepende. Exatamente. E esse arrependimento para nós que hoje estamos encarnados, o que é? É a reforma íntima. É voltar-se ao Pai, né? É o conheça-te a ti mesmo.
Exatamente. Muito bom. É essa reforma íntima que nós precisamos ter, né? Então ele chega nesse arrependimento aonde? Né? No trabalho desprezível que ele fazia. Aí ele começou a perceber, né, a tristeza que era a sua vida. E caindo em si, ele diz, primeiramente voltou-se a si e só assim pode voltar ao Pai. Ou seja, eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Eu tenho que reconhecer aonde eu errei para poder encontrar essa lei divina de Deus, que é o amor. Perfeito. É o arrependimento que me faz encontrar esse amor. A Bíblia, em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Exatamente. Então é isso que nós precisamos entender nesse filho pródigo. Ou se nós somos o filho pródigo. Quantas vezes eu não me comporto com esse filho pródigo? Não é? Então é assim que nós devemos entender. Não devemos nos magoar, né? E nem nos esquecer da palavra de Deus. Porque a disciplina do Senhor, ela vem. Não é um castigo. Lei de causa e efeito. É uma lei natural, né? É a lei natural, né? Ninguém planta banana e colhe mexerica. Sem chance. Não é? Então é assim. Ele colheu o que ele plantou. Porém, ele reconheceu. Essa é a diferença. Reconheceu e voltou ao Pai, né? A fome fez ele lembrar da abundância que ele tinha na casa paterna. E a disciplina abriu a mente. E ele se recorda do Pai e toma uma decisão motivado pelo arrependimento. E diz: após levantar-me, irei ao meu Pai. Então o arrependimento já tinha batido. Sim. E ele quer voltar ao Pai. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículo 18. Também na própria parábola. Isso que a gente está lendo. Dos dois filhos, né? Então, esse arrependimento, muitas vezes a gente fala assim: eu estou arrependido daquilo que eu fiz, mas não tomo uma ação. Não faço nada. Nada, eu só me arrependi. Eu não mudo nada, eu não tenho essa minha reforma íntima. Ah, você acha que aquilo que você fez foi bom? Não estou arrependido daquilo que eu fiz. Tudo bem. Mas que ação eu tomei? Ele não, ele tomou ação. Né? E essa ação, essas atitudes de tomar ação faz a diferença na vida do moço rebelde, pode fazer a diferença na minha vida, nossa vida. na nossa vida. Na nossa vida. Né? De tomar ação. Por quê? O filho ingrato, esfomeado de esclarecimento, que não encontrou naquele país distante nada que pudesse satisfazer. Materialmente, sim, mas espiritualmente não. Não existia um vazio, né? Como Muito existe em nós, grande, né? muito grande. Não tem um ditado que diz, o pouco com Deus é muito. Né? E aí ele volta, né, Ângelo? E é importante a gente, você vai trazendo na sequência da narrativa aí, como que ele é, como que ele se dirige ao Pai e como ele é recebido pelo Pai. E é importante a gente olhar isso, porque assim, ó, a gente tem que se colocar na situação de Deus aí no seguinte momento: se um filho fizesse isso comigo, como é que eu reagiria? Eu, Rodrigo, encarnado. Será que eu seria tão compreensivo como Deus é conosco? Porque é importante essa recepção que ele vai ter do Pai, né, Ângelo? Então, imagina só, você chegando, ou alguém chegando, seu filho chegando para você e dizendo assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus assalariados, ou seja, um de teus empregados. E receba como teu empregado, que eu era tão bom estar aqui, eu não sabia. Não sabia. Aí, mas o pai, se o pai for orgulhoso, como é que ele vai fazer? Eu te falei. Eu te disse que ia dar errado. Eu não falei? Você não escutou a voz da experiência. Você não escutou a voz dos mais velhos. Teimoso. Olha o pai. Né? Exatamente. Esse seria os Então, dois, né? Rodrigo, essa parábola, como você disse... Dá tempo de a gente ficar umas 2 horas. Ficamos 2 horas conversando tranquilamente, né? Sim, sem dúvida. Então, quando tudo isso acontece na nossa vida também, né? Vem Allan Kardec e fala assim para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E ele aí vai domando, né? O filho vai domando as más inclinações. E vai se arrependendo e vai chegando no pai. E o pai também, com certeza, doma as suas más inclinações. Por quê? Porque ele recebe esse filho de braços abertos. O que ele faz com esse filho? Ele dá o chinelo, que na época o judeu não vivia sem o chinelo, o anel, que era o reconhecimento do judeu na época, né? Ele dá o anel e o chinelo a esse filho. Então nós temos que entender aí todo esse amor que o pai dá ao filho. Tem um trecho aqui que eu posso ler, Ângelo. Pode. O versículo 20, nós estamos falando de Lucas, né? Então ele faz, levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. O filho indo encontrar o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e compadeceu-se. O que significa compadecer? Ter compaixão, estar no lugar do outro. Ter piedade, mostrar simpatia. O pai se compadeceu, correu, lançou-se sobre o pescoço do filho e o beijou repetidamente. Olha só, Rodrigo, o pai lançou-se sobre o pescoço do filho, o pai abraçou o filho. Isso é o Deus esperando a gente voltar, Ângelo. Quando a gente decidir de verdade se arrepender de tudo e falar assim, pai, pequei contra ti, estou pronto para fazer de novo. Ele está de braço aberto. Como diz a música do Roberto Carlos, eu voltei. Exatamente. E é isso que esse filho faz quando ele encontra o pai. Ele volta. Sim. Ele volta, tudo aquilo, ele se arrependeu. Como você disse quando a gente estava conversando antes de começar a transmissão, em off, né, vamos dizer assim, né? Quando a gente, há 12 anos atrás, quando você ouviu essa parábola, você falou, nossa, né? Filho que largou a família, gastou tudo. É um traste, né? Um cara ruim, é um sem juízo, não tem conserto, né? Parábola, você vai entendendo muitas coisas. E aí, Rodrigo, vem aquele filho que é o filho que fica em casa. Nós vamos conversar dele um pouquinho agora, né? É aquele filho que ficou em casa, né? Aí, que recebeu o irmão tão bem, não, Rodrigo? Ixi, a narrativa vai correr um pouco, né? A hora que o pai beija o filho, ele pede o quê? Para o servo trazer a melhor roupa, o anel. Me explica a questão do anel, o senhor estava explicando aqui em off também, que nos judeus era importantíssimo. Era importantíssimo, né? Era figura, era objeto de destaque. Então colocou a melhor roupa no filho, né? Pegou um novilho cevado e o matou para que todos comessem e bebessem, para que comemorar a volta do filho que tinha se perdido. Melhor novilho, né? O melhor novilho, o melhor. E aí, gente, nós temos um irmão que ficou e a gente vai procurar se a gente se identifica nele. A narrativa traz assim, ó. O filho mais velho, item 25, para quem quiser ler comigo, eu só vou ler um trechinho. O filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Aqui já tem uma ponto importante. Ele não vai até lá para saber o que é. Ele se informa com o servo. Né? O servo lhe diz, teu irmão chegou e teu pai sacrificou um novilho cevado, que é o que o senhor disse, o melhor. O melhor que tinha. Porque o recuperou saudável. E a gente não dá importância para o recuperou saudável, Haroldo traz a nota explicativa. Receber o que é devido, receber aquilo que se procura, receber de volta, recuperar, restabelecer, receber com hospitalidade e prazer. É isso que o pai estava fazendo com aquele filho que voltou. E aí, o item 28 traz assim, ó, que o irmão mais velho ficou irado e não queria entrar. Aí já mostra o quê? Um ponto interessante, que a gente, no começo, né, quando a gente lê essa parábola primeiramente, a gente acha que esse filho mais velho é o equilibrado. Que é o que ficou. É o que ficou, né? Ele é disciplinado, ele obedeceu ao pai, ele ficou ali. Mas olha aí, quando você fala aqui na 28, ele ficou irado. Ciúme, cólera, egoísmo. Ira é isso. Mas aí é o pai de novo. O pai percebe tudo isso. Seu pai, porém, saindo, o exortava. O que é exortar? Implorar, suplicar. Suplicava para ele, entre filho.
Em resposta a seu pai, ele diz, e agora, Ângelo, é claro e típico nosso a resposta: eis que te sirvo há tantos anos, pai. Sabe, Deus, eu vou no centro, faço palestra, dou passe, eu sou bom, hein? Nossa, Como eu quanto sou tempo bom. que eu sou espírita. Tá lembrando disso, pai? Jamais negligenciei um mandamento seu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Aqui mostra, gente, a nossa baixeza espiritual, a nossa inferioridade moral de achar que nós temos condições de permutar com Deus. Então, esse irmão aí, nesse momento, ele dá mostra de rancor. Rancor. Né? Ao falar da sua prolongada obediência e, a seu ver, sem recompensas. Então é isso. É dar com uma mão e esperar com a outra. Mas por que eu fiquei então? Eu fiquei porque eu esperava que o pai me recompensasse. Sim. Por que eu faço, e é importante, gente, a gente refletir sobre isso, nós cristãos, por que a gente vai ao templo religioso? O que eu estou fazendo ali? Eu estou procurando troca, eu estou procurando que o pai me recompense. Quando eu digo assim, Senhor, aquele que faz tudo o contrário que o Senhor diz, e o Senhor dá aquilo que eu tanto queria, e para mim, que sou tão bom, a gente se intitula bom, o Senhor não é capaz de me dar um cabrito. Rodrigo, vê se não é mais ou menos assim. Vamos lá. O filho que fica em casa representa uma parcela significativa da nossa sociedade. Uma grande da parcela, nossa eu diria. humanidade, né? Uhum. São pessoas bem focadas em viver sem escândalos. A minha vida é um livro aberto, né? Mas também sem generosidade. Nenhuma. Né? Não faço mal, mas também não faço bem. Estou no meio termo. Eles ficam felizes por cumprir as regras, né? Em fazer o que parece correto, em termos sociais e pessoais. Muitos chegam a desejar a dor e a desgraça para aquele que comete pequenos deslizes. Exatamente. Essa é a postura. E assim, Ângelo, é muito curioso que a gente vai se encontrar nesses dois filhos em vários momentos da nossa vida, tá? Porque assim, eu faço, gente, nós somos criados, ou está intrínseco dentro de nós, essa pergunta com Deus. Gente, Deus não precisa fazer troca conosco. O Pai nos criou para que a gente aprenda a amar. E aí esse exemplo da parábola que Jesus traz é o amor em exercício. Aquele que viu o filho que estaria para um caminho ruim, mas deixou ele fazer aquilo que ele achava melhor. Livre arbítrio. Como consequência, o filho experimentou tudo de ruim que ele podia experimentar. Mas o filho mais velho, o filho mais novo se arrependeu e pediu desculpa. E qual é a postura do mais velho? Eu não vou me arriscar, eu vou ficar aqui e vou fazer tudo o que o meu pai pede, o que Deus pede, e ele vai me recompensar. O filho mais velho não entendeu que é preciso ter bondade e leveza para uma correta compreensão da lei de amor. Ele estava preocupado com o quê? Com esse irmão e o irmão, não estou falando de irmão de sangue. Não. Ele estava preocupado que esse irmão ia voltar e gastar o resto. Sim. Essa era a grande preocupação. Então ele não está entendendo essa lei de amor que rege os mundos. Sim. Ou seja, todos os homens são irmãos e se assemelham em sua essência. Todos nós somos irmãos e nos assemelhamos nessa essência. Aí, Ângelo, a narrativa vai andar mais um pouco. E ele continua questionando o pai, tá? Quando esse teu filho chegou, não é mais nem irmão, quando esse teu filho chegou, que devorou todos os seus recursos, sacrificar todos os recursos com coisas que a gente não vai nem dar o nome aqui, que traz no Evangelho, mas com tudo que de verdade não presta na nossa vida, né? Sim. A propagada porta larga que Jesus nos fala. Sacrificastes para ele o novilho cevado. De novo. Volta o novilho. Ó, você fez isso. Ó, como você é ruim para mim, pai. Olha o novilho, olha o material de novo. Você deu mais para ele do que para mim. E a resposta de Deus para nós, porque a parábola é Deus falando conosco, né? Ele, porém, lhe disse o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. E aqui se amplia o sentido das coisas. Aqui a mensagem é: tudo o que eu tenho, eu compartilhei com você. E é para nós. Nós temos as 3 revelações chegadas até nós. Nós temos tantos
anjos, arcanjos, pessoas do bem trazendo essa mensagem de novo para quem está proposto a ouvi-la. Nós estamos aqui humildemente sentados tentando levar essa mensagem também à frente. Então tudo que era do Pai, Ele dividiu conosco. E a gente não entendeu que era esse o processo de ensino-aprendizagem. A gente não entendeu ainda que o papel da humanidade é o auxílio mútuo na vivência da fraternidade. Exatamente. Né? Você começou falando na pandemia, né? Olha o que acontece nessa época de pandemia. Sim. Aqueles que mais posse têm vão aos mercados e limpam as prateleiras. Faz um estoque tremendo na sua casa. E aquele que está esperando o dia certo para receber, né? Onde que eu estou vivenciando essa fraternidade? Não estou. Eu estou preocupado só com o meu umbigo de novo. O umbigo de novo. E era que esse irmão, o mais velho, estava preocupado, né? Exatamente. E a narrativa vai terminar assim, no versículo 32. Era que necessário, Deus falando com a gente, o Pai, era necessário, porém, que nos deleitarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. A gente vai à parábola do bom pastor, do Evangelho de João, capítulo 10, Jesus fala assim: nenhuma ovelha ficará para trás do meu rebanho. Nenhuma ovelha se perderá, né? Se perderá. E haverá um só pastor e um só rebanho. E aqui você volta para cá, o Pai, na narrativa, Jesus está dizendo para nós assim: quando nós vemos um irmão que estava afastado do Evangelho, que estava afastado da lei do amor, que estava tomado por cólera, que estava tomado por tantas coisas ruins que nos mantém vivos organicamente, mas mortos espiritualmente, nós deveríamos estar felizes, porque nos é prometido que nenhum de nós vai ficar para trás. Nenhum de nós. Por que eu quero ser o socorrido e o Ângelo não? Por que eu quero ter a preferência com Deus e o Ângelo, se der, sobra para ele? Essa parábola dos dois irmãos, Ângelo, do filho pródigo, vê como a gente se relaciona com Deus durante o dia. Às vezes a gente, no correr do nosso dia, a gente é o filho mais novo, rebelde, sim, maioria das que vezes briga com Deus porque não atendeu as minhas pequenez, mas ao mesmo tempo eu sou aquele filho orgulhoso que quer tudo para mim. Ângelo. E nós esquecemos de ser o pai, né? Pai. Que o pai nessa parábola, Rodrigo, ele mostra para nós o amor, ele mostra para nós o perdão, né? A esperança, porque ele aguardava a volta do filho. Sim. E o filho voltou. Ele não duvidava nunca disso. Nunca que o filho ia voltar. E o filho voltou. E assim é Deus. Ele aguarda a nossa volta a ele. O pai tinha todos os motivos para enxortar o filho fujão. Ou seja, eu não te quero aqui, você não foi embora? Fique aí. Mas não, ele mostrou todo o amor e o perdão. Né? Abdicou-se do direito das acusações para dar lugar ao perdão e à alegria de ver seu filho de volta ao convívio da família. E assim é Deus, em sua infinita misericórdia. Né? Infinitamente bom e justo e misericordioso. Assim é Deus. Assim é Deus. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por receber na sua casa. A gente, esse momento aí está complicado, você nem assim se negou, mais uma vez, obrigado. Eu queria dizer para o Alexandre que é muito pouco, meia hora. Eu estou bravo. 45 minutos. Nós vamos fazer 1h40 da outra vez, brincadeira. Ângelo, de coração, obrigado pela hospitalidade assim sempre. Seja. Aos amigos da página, que foram muitos, Ângelo. Chegamos a quase 200 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Que bom. E 200 pessoas, gente, de coração, não é por orgulho, é para saber que muita gente teve acesso à mensagem. O nosso compromisso da noite é fazer com que você se interesse pelas leituras evangélicas e faça na sua casa o Evangelho do Lar. E que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. E olha, confia e segue. Confia e segue. Sempre. Confia e segue. Alexandre, beijo grande. Ana, obrigado pelo apoio de sempre. Fiquem com Deus. A gente se vê em breve, se o Pai assim permitir. Tchau, gente. Sim.